E aí galera, tudo certo? Todo mundo preparado para mais uma aula de Química? Eu espero que sim, hein? Então se liga aqui que na aula de hoje a gente vai trabalhar com propriedades interatômicas. O que será que é isso, gente? Então vamos lá, olha só. Propriedades interatômicas. A gente já discutiu sobre como que o átomo se comporta e como ele é encontrado hoje, como a gente conhece ele, certo? A gente tem um núcleo, onde no núcleo existem prótons e nêutrons, cargas positivas e um elemento sem carga, e em volta a gente tem a eletrosfera, onde tem vários elétrons girando em torno dele. Lembra sempre que o elétron então tem carga negativa. E aqui já está um super resumão para vocês de tudo que a gente viu até aqui. Então, a gente tem um núcleo denso, onde se concentra toda a carga do átomo, com a presença de prótons e nêutrons. E em volta a gente tem aquela carga negativa girando em torno do nosso núcleo, que eu chamo de eletrosfera. Então olha só, a gente pode representar o elemento químico desse jeito que está aqui. O X é o símbolo do elemento. Então assim, para ferro é Fe, para sódio Na, para oxigênio só O. A gente tem um número que fica embaixo, tá? Não necessariamente no teu lado direito. Ele pode estar variando os lados, tá? A gente tem um número que fica embaixo, que geralmente é o nosso número atômico, que a gente já viu na aula passada. E em cima a gente tem outro número, que é a nossa massa atômica. Lembra? A massa é o peso do nosso elemento. O número atômico é o número de prótons ou elétrons que o átomo tem, certo? Lembra? Se o átomo ele for neutro, a quantidade de prótons e elétrons ela é a mesma, porque a carga vai ser zero no final. Então aqui ó, temos um exemplo. Ca, certo? Que é o nosso cálcio. Embaixo tem 20, em cima 40. Ou seja, o cálcio pesa 40 e ele tem 20 prótons e 20 elétrons, por se tratar de um elemento neutro. Também lembrando que o elétron ele não tem peso. A gente não considera o peso dele, porque ele é muito pequeno em relação à nossa carga positiva, que é o nosso próton. Então bora lá, gente. Olha só. Outra coisa que eu citei na aula passada é a questão dos íons. O que era íon, certo? Então, assim, ó, só recapitulando tudo que a gente trabalhou. Aqui está o nosso elétron. Nosso elétron desenhado com nossa forma de Rutherford, certo? Então, olha só, de Bohr, desculpa. Porque ele tem as camadas de valência, ele tem as camadas de níveis de energia, tem uma distância do núcleo. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu átomo de oxigênio. A gente já falou na última aula que o oxigênio ele tem uma quantidade certa de elétrons, certo? No caso, o oxigênio tem 8 elétrons. Quando eu distribuí, eu botei 2 elétrons na primeira camada, na camada mais interna, e em volta eu coloquei 6 elétrons. Então, na segunda camada tinha 6 elétrons, certo? Só que assim, eu não fiquei satisfeito com essa ideia. Eu quis colocar mais elétrons dentro dele. Então, assim, ó, eu peguei na última camada, como cabem 8, a gente já viu na última aula, eu coloquei mais 2 elétrons lá. Quando eu coloquei mais 2 elétrons, o átomo de oxigênio ele toma esse formato que está aqui. Ele ganhou mais cargas negativas, porque o elétron é negativo. Então, se eu coloquei 2 cargas negativas, ele fica mais negativo. Então, olha só. O átomo de oxigênio, que antes era neutro, agora ele tem uma carga de menos 2. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma carga de menos 2 porque ele tem mais 2 elétrons dentro dele. Então, por ele ter mais 2 elétrons, mais 2 cargas negativas, ele fica mais negativo, ele fica com a carga de menos 2. Aqui já o alumínio. Ali está o alumínio bem distribuído, e na última camada dele, ele tinha 3 elétrons, só que eu não quis deixar esses 3 elétrons ali, eu quis tirar fora. Então, normalmente ele teria 3 elétrons na última camada, só que eu não estava feliz. Então, eu fui lá, tirei os 3 elétrons, se eu tirei 3 cargas negativas, ele fica mais positivo. Então, olha só, o elétron que antes era neutro, agora ele fica mais positivo, ele fica com mais 3, Al mais 3. Isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons, perdeu 3 cargas negativas, certo? Então, ó, vamos lá, continuando. Os átomos, eles podem ter algumas semelhanças atômicas, e a gente vai trabalhar com isso agora, olha só. Ao analisar os átomos, em algum deles podemos perceber diferenças e similaridades. Podemos separar nos seguintes grupos. Então, olha só. A gente vai trabalhar com 3 grandes grupos. E a gente vai detalhar cada um deles. O primeiro é o isótopo, tá? O que é um isótopo? Olha só. A gente vai ter o mesmo número atômico, porém o número de nêutrons é diferente, fazendo que sua massa seja diferente. Então, olha só. O exemplo do meu polônio. Todos eles têm
84 prótons. Então, assim, ó, o nosso número atômico, ele é o mesmo. Ele tem a mesma quantidade. Porém, a massa dos polônios que eu posso encontrar na natureza, elas são diferentes. Eu tenho polônio que pesa 210, eu tenho polônio que pesa 216. Então, para mim calcular, eu consigo calcular o número de nêutrons. O número de nêutrons aqui vai ser diferente do daqui, certo? E tem vários átomos que a gente pode encontrar dessa forma. O número de prótons é o mesmo, o número atômico é o mesmo, porém o número de nêutrons ele é diferente. Quando isso acontece, estou trabalhando com isótopos. Olha só esse aqui, ó, o enxofre. Eu encontro enxofre pesando 32, 33 e 34 na natureza, certo? Mas se eu olhar a abundância dele na Terra, eu encontro em 95%, se eu encontrar um enxofre, tem 95% de chance dele ser um enxofre do tipo 32, ou seja, ele pesa 32. Por mais que o número atômico dele seja o mesmo, a massa ela pode variar, certo? Então, quando isso acontece, eu tenho um isótopo. Nosso terceiro caso, isóbaros. O que seriam os isóbaros, então? Eu tenho a mesma massa, porém número de prótons diferente. Então, olha só. Vamos olhar para o carbono e para o nitrogênio. Se eu olhar para eles, eles vão ter o mesmo peso na natureza. Eu encontro carbono 14, eu encontro nitrogênio 14. Porém, o número de prótons nele varia. Então, olha só, eu vou ter o meu carbono, ele tem 6 prótons, e o meu nitrogênio ele tem 7. Mas ambos na natureza eu posso encontrar com um peso de 14. Quando isso acontece, eu tenho um isóbaro. Olha aqui, o alumínio e o magnésio. Ambos pesam 28 na natureza. Eu encontro o alumínio 28 e o magnésio 28 na natureza. Porém, o número de prótons é diferente, porque o alumínio ele tem 13 prótons, o meu magnésio ele tem 12 prótons, certo? Nosso outro caso, então, a gente tem os isótonos. O que quer dizer isótonos, gente? Eu tenho o mesmo número de nêutrons, porém o número de prótons e a massa são diferentes. Olha só, vamos olhar aqui, ó. Berílio e o boro, certo? Um tem 4 prótons, o outro tem 5. Um pesa 10, o outro pesa 11. Quando eu faço a diferença para descobrir o número de nêutrons, que vai ser a minha massa menos o número de prótons, 10 tira 4, 6. 11 tira 5, também dá 6. Então, ó, por mais que o prótons e a massa é diferente em ambos, o número de nêutrons ele é o mesmo, tá? Então, quando isso acontece, tem o mesmo número de nêutrons, eu trabalho com os isótonos, tá? Olha só, esse caso aqui, ó, boro e carbono. Boro, 11 a massa dele, 5 prótons. Então, os nêutrons são 6. Carbono, pesa 12 na natureza, tenho 6 prótons. 12 tira 6, sobra 6. Então, tenho 6 nêutrons. Continuo com 6 nêutrons aqui, 6 nêutrons aqui. Então, quando isso acontece, eu tenho o tipo de isótono, tá? Essa é a minha propriedade. Então, assim, ó, só um resumão bem bacana para vocês, ó. Isótopos, tem um P aqui, certo? Eu trabalhando com o mesmo número de prótons, certo? Isótonos, eu tenho o N ali, então eu estou trabalhando com o meu número de nêutrons, tá? E isóbaros, eu tenho um A ali. Esse A se refere à minha massa atômica, tá? Então, quando eu trabalho com a massa do meu átomo, eu trabalho com os isóbaros, tá? Então, isótopos, isótonos e isóbaros, certo? Esse aqui é um macete para você levar para a vida. E aqui também tem um resumão. Eu acho muito interessante você já colocar num pedacinho do caderno de vocês isso aqui, ó. Se eu tenho isso aqui bem decorado, eu sei o que é o que, eu sei classificar cada um dos átomos. Certo, galera? Então, até a próxima. Se cuidem e valeu!